Fala pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área, dando início a mais uma aula. E nesta aula de hoje nós vamos começar a conversar sobre tipologia textual, os tipos de texto. Os tipos são poucos, a gente sabe, narração, descrição, dissertação, injunção são os tipos que caem em prova. E esse estudo é fundamental não só para questões teóricas específicas de tipologia textual, mas também para a interpretação de texto. Você vai interpretar muito melhor quando você reconhecer, quando você tiver um domínio maior sobre os tipos, sobre a organização, sobre os artifícios, a estrutura, a finalidade de cada tipo textual. Então isso aqui já é interpretação, beleza? Vamos começar aqui, pessoal, com uma distinção teórica básica, mas que ajuda a gente a resolver algumas questões. O que é tipo e o que é gênero? Algumas bancas até misturam esses conceitos, mas eles são diferentes. Primeiro, o tipo textual é limitado, você tem poucos tipos. Eu já mencionei aqui, você tem o texto dissertativo, que se divide em expositivo e argumentativo, você tem narração, descrição, injunção, a gente pode acrescentar ali texto dialogal, mas isso aí não é muito a cara do Sebrasp. O que a gente tem aqui é principalmente um modo de organização. Então o tipo de texto, pessoal, você vai associar a estrutura macro, a sua montagem, a sua finalidade última, de maneira ampla. Então, a narração é o tipo que conta a história, a descrição é a que faz um retrato mental, a dissertação é a que apresenta ideias e assim por diante. São poucos. E os gêneros vão estar dentro dos tipos, atendendo a infinitas necessidades do falante. Então o gênero é como se fosse o tipo colocado em prática numa determinada situação sociocomunicativa. E os gêneros são infinitos. Você tem aí, ó, o bilhete, o manual, a crônica, o conto, a carta, a bula de remédio. Se você colocar um post-it para sua mãe na geladeira agora, mãe, não se esqueça da ração do gato. Isso é um gênero textual. Os gêneros são infinitos, dependem aí da situação, do canal, se você está usando ali um bilhete, se você está usando o celular, até ali um relato no WhatsApp, uma comunicação no WhatsApp, aquilo ali também é gênero textual, tá? Então, a diferença básica é essa. O tipo textual é o modo de organização, a sua estrutura, a sua montagem. Então você vai pensar em algo mais macro, algo mais amplo, como narração, descrição, injunção, dissertação. E o gênero textual, o gênero é algo mais específico, é o texto com característica própria para a situação própria. Por isso que eles são infinitos. Se você quer deixar um bilhete é uma situação, se você quer mandar um e-mail é uma situação, se você quer deixar um comentário debaixo de um vídeo no YouTube, isso é um gênero. E justamente por isso, pessoal, a gente não fica aqui estudando a teoria dos gêneros, porque elas são, né, os gêneros são autoexplicativos e são infinitos. Então não tem muito custo-benefício a gente ficar estudando a teoria da carta, a teoria do relato. A gente vai mencionar aqui algumas informações importantes sobre alguns gêneros que o SESP e o Sebrasp costuma cobrar, tá? Mas não muito mais do que isso. Então percebam, ó, dentro da narração, que é o tipo textual, você tem ali o objetivo de relatar fatos, você vai ter subespécies, como a crônica, a fábula, o conto. O conto é uma narrativa curta. Você tem ali, né, livros de contos, quem já viu aí os contos de Machado de Assis, Clarice Lispector tem livro de contos, são esses que geralmente caem em prova. Prova do Sebrasp é Clarice Lispector metade das provas, né? E cada gênero atende a uma situação específica. A gente não precisa conhecer a teoria infinita, mas é importante saber as características, por exemplo, da crônica, que a crônica cai direto na prova do SESP. A crônica é um texto narrativo, do tipo narrativo, que parte de um evento cotidiano, de um evento diário. Então, o cronista, o autor, ele observa ali um evento do dia a dia e vai
tecer comentários sobre ele, vai fazer uma reflexão. É um texto bem livre, é um texto bem híbrido, tem característica de jornalismo, de literatura, tende a ter uma linguagem informal. Exemplo clássico, você tem aí Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Rubem Braga, até autores que já caíram na prova do CESP. Mas a essência da crônica é um texto que tende ao informal, tem uma natureza literária de reflexão partindo de um evento cotidiano. É isso que a gente precisa saber. E a fábula? A fábula também tem uma característica bastante específica e peculiar. Geralmente ela vai ser composta por personagens que são animais personificados. Então você vai ter lá, por exemplo, a fábula do escorpião e do sapo, a fábula mais famosa da cigarra e da formiga. Então você tem personagens que são animais, animais personificados, é outra forma de dizer. Você vai ter ali uma historinha que tem uma moral. É isso que a gente precisa saber sobre a fábula, tá bom? Então a gente não vai muito além do essencial de cada gênero. Dentro do gênero dissertação, que normalmente vai aparecer em prova como dissertativo argumentativo, você tem os artigos, você tem as teses, as críticas, resenhas críticas, artigos de opinião. Dentro da injunção, que é o texto que ensina, que dá procedimentos, regras, você tem o manual, receita, tutorial, leis, regulamentos, convenções de condomínio, e é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai dar as informações principais de cada tipo e comentar também alguns gêneros relevantes. Beleza? Feita essa introdução, vamos agora pôr as mãos na massa. Primeiro tipo aqui que a gente vai trabalhar é o tipo descritivo. O tipo descritivo descreve, né? É óbvio, o que é descrever? É criar uma imagem mental, é criar um retrato mental. Quando a gente está ali presente, nós captamos a realidade por meio dos sentidos, visão, tato, olfato, paladar. A descrição vai tentar substituir, por meio de palavras, pela escrita, essas percepções sensoriais. Então, ó, um exemplo muito bom é essa imagem. Eu tenho aqui o cara, você consegue enxergar que ele tem um cabelo aqui liso, de uma certa cor, ele tem uma pele aqui de uma certa cor, com uma certa aparência, está usando óculos, tem uma camisa marrom, está segurando uma caneta, tem uma certa idade. Tudo isso aqui a gente capta por estar vendo. Na descrição, lá no seu texto descritivo, tudo isso vai ser reproduzido por palavras. É o que significa aqui esse formato, essa silhueta composta por escrita. Isso aqui é o resumo da descrição. Para o Sebrasp, característica fundamental da descrição, você tem um congelamento do tempo. Na descrição, a gente está lidando com algo estático, com algo parado. É uma foto. A descrição está para uma foto, por isso a gente diz que é um retrato mental. Lá na narração, a gente vai aprender que é algo mais dinâmico, que é como se fosse um vídeo, beleza? E Felipe, como é que vai aparecer materialmente, como é que isso vai se materializar na escrita? Pessoal, se você tem a descrição que serve para detalhar, qualificar personagens, fatos, realidades, cenas, pessoas, objetos, animais, naturalmente você vai ter muitos substantivos e adjetivos. Se você tem a camisa preta, a paisagem bela, você tem a coisa e a sua característica. E na morfologia, a coisa é o substantivo, a característica é o adjetivo. Então, você vai ter aqui, ó, essa caracterização, identificação dos fatos, personagens, objetos, realidades, cenas, por meio de substantivos e adjetivos. E você vai ter uma predominância de verbos de estado, que são os nossos verbos de ligação, pessoal. É um outro nome para os verbos de ligação. Já que a gente está falando de predicação, a gente está falando de descrição, de característica, de condição, aspecto, a gente vai ter verbos que dão justamente esse tipo de caracterização, os verbos de ligação. Ele parece doente, estava escuro, ela era bonita.
e assim por diante. Então, os verbos de ligação vão conectar esses substantivos e adjetivos. Você tem muita adjetivação na descrição, tá bom? Beleza. E o verbo, Felipe, predominante? Isso aqui, né, sempre cai em prova. Na descrição, justamente por você ter uma relação de simultaneidade, isso aqui, ó, é a mesma coisa que tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo, por isso que você tem aqui uma foto. E aí, você vai materializar isso aqui com o verbo no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele que tem foco na duração, que tem foco na repetição, na rotina, no hábito. Então, o pretérito perfeito, que é a característica da narração, ele tem um foco na conclusão do evento. O evento acaba e é substituído, ele é sucedido pelo próximo. Aqui não. Como o tempo está congelado, você vai ter ali, ó, no plano verbal, aqueles intervalos, né? Como a gente aprende lá na aula de verbos. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de vidas secas. A cachorra-baleia estava para morrer. Ó aqui o verbo no pretérito imperfeito. Tinha emagrecido, pelo cair ali, então tinha caído, em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo. Ó, verbo no pretérito imperfeito, substantivo mais adjetivo, onde manchas escuras, vejam a adjetivação, supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. E utilizando aí esses verbos no pretérito imperfeito, dando a ideia de uma cena que está ali, né, sendo analisada, que está congelada ali nos seus olhos, você vai vendo que baleia, a cachorra lá do Vidas Secas, estava moribunda, com as costelas aparecendo, cheia de feridas, cheia de chagas. Isso cria a imagem mental. Aí você consegue justamente imaginar o que está acontecendo ali com a cachorra. Beleza? Gêneros descritivos clássicos: bula, classificado, tabela, horóscopo, manual, anúncio, propaganda, relatório, biografia, tutorial. Então, Felipe, se cair lá por exemplo, uma propaganda, eu posso marcar sem ler que é um texto descritivo? Não. Atenção agora. Aqui vai uma das informações mais importantes dessa aula. O tipo textual, ele está muito relacionado a propósito. Propósito principal. Então a gente tem aqui a palavra-chave que é a predominância. Os textos não são puros. Dificilmente, é muito raro um texto ser exclusivamente descritivo, ou exclusivamente narrativo, ou exclusivamente de qualquer outro tipo. Você tem uma mistura natural, uma alternância, dependendo ali da parte do parágrafo, de diversos tipos. Lá na prova você vai buscar o que predomina. E tudo isso aqui, pessoal, é predominância. É predominância de adjetivo, predominância de verbo de estado, predominância de verbo no pretérito imperfeito. Não significa que seja exclusivamente isso. É o que aparece mais, não em quantidade, mas em finalidade. Então anotem que os textos não são puros. Ó, vou fazer essa anotação aqui para vocês. Os textos misturam tipos. E aí, para você classificar o tipo, você vai pensar lá no PPP. Você vai pensar em propósito principal e predominância. Como é que isso vai aparecer em prova? Item do Sebrasp. O texto é predominantemente descritivo. Ele é predominantemente narrativo, tá? Se você pegar aqui um classificado, por exemplo, vamos imaginar um anúncio do Mercado Livre, né? Classificado já praticamente morreu. Você tem ali uma mistura de tipos. Você vai ter ali, por exemplo, a descrição do item: bicicleta preta, aro 26, pneus novos. Isso é tudo descrição. Mas você também vai ter um trecho, por exemplo, de narração. Ah, estou vendendo porque minha esposa se acidentou e não pode mais. Olha, está narrando um evento. Ela se acidentou, quebrou o pé e não pode mais pedalar. Olha ali
um fragmento narrativo. Você pode ter um fragmento ali de convencimento. Compre a bicicleta, imperdível. Isso é a regra, tá, pessoal? A regra é que os textos sejam misturados. Quanto à descrição, normalmente a descrição aparece dentro de uma narração. A narração vai contando a história e há digressões descritivas, há interrupções do fluxo para fazer o retrato de tudo que está acontecendo. Ou você não consegue imergir na história, porque você não vai conseguir imaginar o que está acontecendo. Quando você começa a ler um texto e desiste, geralmente é porque você não começou a formar as imagens na sua cabeça. Beleza? Então é isso aqui que a gente tinha para dizer sobre a descrição. Detalhe, a descrição pode ter ações, só que vai ser do ponto de vista estático. Tudo vai acontecer ali ao mesmo tempo, tá bom? Texto narrativo. Tipo narrativo, narra. O que é narrar? Relatar eventos. Ele vai contar uma história e a palavra-chave aqui, ó, do texto narrativo é sequência, tá? Você tem uma evolução temporal, uma sucessão de fatos. A narração está para um vídeo, pessoal. Se você tem ali a descrição, é uma foto, é um frame, é congelado. A narração é uma sequência de eventos, é como se fossem os frames de um vídeo. Um frame após o outro forma o quê? Movimento, forma um vídeo. Isso é o texto narrativo. É essencial que você entenda que ele tem uma sucessão de fatos. Aqui, ó, você não vai pensar em simultâneo, você vai pensar em sucessivo. Beleza? Pessoal, vamos aqui até relembrar o mais óbvio. O que tem numa narração? A narração tem os seus elementos básicos. Você tem, não precisa nem anotar, porque isso é evidente. Você tem narrador. Narrador contando uma história. Claro, é uma narração. Você tem personagens, claro, personagens que vão estar praticando ações. Essas ações em sequência. Você tem um determinado tempo, um espaço, é claro que tem que ter tempo, já que existe evolução temporal, e os eventos são todos costurados ali por um enredo, tá? Qualquer história, em tese, pelo menos ali no cânone, tem que ser assim. Então, isso aí é objeto de estudo mais aprofundado, mas para o Sebrasp a gente não precisa pensar muito nisso. A gente vai ter ali uma cobrança maior a respeito do narrador, que a gente vai ver logo adiante, tá? Mas os elementos da narração são narrador, personagens, tempo, espaço. Esses eventos todos vão ser costurados por um enredo, aí você pode ter um clímax, você vai ter um personagem que pode ser protagonista, tem um antagonista, isso pode se desdobrar em uma análise muito profunda, mas não é nosso foco aqui. O foco aqui é identificar os elementos principais do texto narrativo. E eu já falei aqui, ó, sobre a evolução temporal. Como a evolução temporal aparece no texto? Com conectores, com expressões temporais, ligando aí essa sucessão de ações, esses verbos que vão aparecer. Então, ó, na narração, você tem a predominância de verbos de ação, como acordar, comprar, fazer, cair, bater, subir, descer, nadar, correr, verbos de ação. Estou falando aqui de ação em sentido amplo em oposição aos verbos de estado, como ser, estar, permanecer, continuar, parecer. E esses verbos vão estar naturalmente indicando ações sequenciais. Se você tem sequência, as ações precisam ser concluídas. E aí você vai ter o tempo e o modo verbal que indica justamente a conclusão das ações, que é o pretérito perfeito, tá? Então, predominância de verbos no pretérito perfeito. Ó, predominância, os verbos estão geralmente no pretérito perfeito. Tem que estar no perfeito? Não. Podem estar também no presente. Se você lembra bem a sua aula de verbos, lá no presente do indicativo a gente aprende o tal do presente histórico, que também é chamado de presente narrativo. História e narração. É o verbo que está no presente indicando ações que são passadas, porque é uma história. Então você tem muito nas biografias, por exemplo, em 1800 e tal, Machado de Assis publica o livro X, ou seja,
publicou. Você tem também nas piadas, por exemplo, o gaúcho chega ao açougue e pergunta. Sempre são essas minorias, né? O português compra um Alexa no Amazon. Sempre tem esse tipo de piadinha com verbos no presente, tá bom? Só que é o presente histórico ou narrativo, ele indica ações no passado, justamente para trazer uma dinamicidade maior, para aproximar os eventos passados do momento da leitura do presente. Beleza? Então, já disse isso antes, não é para sair bitolado, robótico, achando, não, tem um verbo no pretérito perfeito, é narração. Tem um verbo no pretérito imperfeito, é descrição. É predominância, você tem que analisar o conjunto. E só para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho verbos de ação no pretérito perfeito, linkados, conectados com essas expressões temporais, como então, antes, depois, mais tarde, logo que. Então você vai imaginar aqui, ó, vamos criar uma historinha agora, um texto narrativo agora. Acordei, então fui comprar pão, antes de fazer café, dei comida ao cachorro, depois subi para estudar, caí, bati a cabeça, então minha mãe chegou quando eu estava caído no chão e assim por diante. Vejam que a gente vai unindo esses elementos e formando automaticamente uma história, uma sucessão de eventos. Beleza, agora vamos para um exemplo de prova. Dvorak arrastou-se pelo corredor da gruta com cuidado, pois não queria denunciar sua presença aos de fora. Vejam aqui, ó, Dvorak arrastou-se. E aí, depois, Dvorak escorregou até a borda do pequeno lago e sentou-se. Então, ó, arrastou-se, escorregou, sentou. Olha a sequência. Colocando, então, o pé ferido dentro da água, que logo se tingiu de vermelho. Então, ele colocou o pé, ato contínuo, sujou a água de sangue. Depois, esticou-se para trás e tentou descansar. Isso aqui é o típico texto narrativo. E eu reforço aqui o ponto da predominância. É exatamente isso que a banca vai fazer. Ela vai marcar um parágrafo ou, muitas vezes, ela pergunta sobre o texto inteiro, né? Mas ela pode, e muitas vezes, vai marcar o parágrafo e perguntar: esse parágrafo é predominantemente descritivo, por exemplo, pela presença de substantivos e adjetivos? Aí o candidato, assim, numa memória distante, vaga, pois é, texto descritivo, descreve, imagem, substantivo, adjetivo, acho que é meio isso mesmo, mas vou marcar que está certo. Não, cuidado. Eu tenho aqui elementos descritivos? Tenho. Eu tenho aqui, ó, um pequeno lago, eu tenho um pé ferido, eu tenho uma água vermelho claro. Eu tenho aqui, sim, pitadas de descrição, porque é inevitável, é impossível narrar os eventos sem formar uma imagem mental. Muito difícil, vai ficar muito pobre. Então, pessoal, eu tenho, sim, elementos descritivos aqui, mas predominantemente, qual é o propósito principal? Predominância, propósito principal. É descrever o tal do lago? É falar do pé ferido? O foco aqui não é o pé ferido, ele estava com a unha encravada, um joanete, estava com o calcanhar rachado. Não tem detalhamento do pé dele. O nosso objetivo aqui, no caso do autor, é contar essa sequência de ações. É o Dvorak lutando pela sobrevivência, se escondendo. Ó, tipo a cena do Rambo. O cara saiu ali, se arrastou, se escondeu dentro de uma caverna, provavelmente estava sendo perseguido. Então é isso que eu quero de vocês. Eu quero uma crítica. Tem que conhecer os elementos distintivos, caracterizadores do tipo? Tem, mas não é robótico. Tem que analisar qual é a situação global, qual é o objetivo daquele texto e, obviamente, aqui o objetivo não é descrever, tá bom? Gêneros narrativos. Olha só, romance. Romance, pessoal, não é
um livro romântico. Não precisa nem ser sobre o amor. Romance é o nosso gênero principal da literatura. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Grandes Sertões Veredas, Grande Sertão Veredas, você tem lá os principais livros de Machado de Assis, são romances. É uma narrativa longa, que tem muitos personagens, tem um enredo complexo, com muitos capítulos. Pessoal, não há uma definição estanque de cada gênero. A gente tem aqui as características principais. Relato pessoal. Relato é relatar, contar algo da pessoa. O relato pessoal é o que a gente mais faz aí, né, na vida. Quando você conta seu dia para seu cônjuge, por exemplo, não deixa de ser um relato pessoal. Notícia. A notícia é um texto informativo com natureza narrativa, porque vai aparecer ali a notícia, vai ter a manchete, né? Crianças publicam estudo em revista científica. Ela geralmente tem uma manchete, uma lead, que é um pequeno resumo, e depois um detalhamento do corpo, que é a própria notícia. É um texto híbrido, narrativo e também informativo. Você tem a piada, a fábula eu já mencionei, moral e personagens que são animais. Animais personificados, é uma figura de linguagem, a prosopopeia. Então são os elementos clássicos da fábula. Novela, Felipe, novela. Avenida Brasil, Força de um Desejo. Pessoal, isso aí é telenovela. A novela deriva de um gênero literário, que você tem ali, é um pouco menor que o romance e maior do que o conto, que é a narrativa mais curta que a gente tem aqui. Então a novela vai ter ali, por exemplo, a novela mais conhecida da literatura que eu poderia mencionar para vocês é O Alienista, de Machado de Assis. É uma novela, ela tem capítulos, ela tem uma divisãozinha ali que na teledramaturgia acaba, né, aparecendo também com essa divisão. Mas não cobra novela o Sebrasp, beleza? Relatório, boletim de ocorrência, relatório de uma reunião, de um curso que você fez. Eu fiz uma pós-graduação, me pediram um relatório do que eu fiz na pós. Roubaram meu celular, eu fiz um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência é um texto narrativo? Sim, vai ter personagens, ações, sequência temporal. Estava andando pela orla quando um meliante, um indivíduo com características tais, ele era alto, ele tinha o cabelo muito louro, ele tinha ali uma tatuagem, ele tinha um brinco, uma bermuda preta, uma camisa do Corinthians, ele tinha... E levou o meu celular, saí correndo atrás dele, tropecei, caí, quebrei os dentes da frente. Isso é o que? Sequência temporal. É uma narração e vai estar lá toda no seu boletim de ocorrência. Tá bom? Parábola. Parábola caiu na prova do CESP recentemente. Pessoal, a parábola é uma narração alegórica. É contada uma história por via de metáforas. Geralmente você não entende, você só entende ao final o que tudo aquilo ali significava. Posso mencionar aqui as parábolas de Cristo. Também tem uma moral. Ela tem ali uma mensagem de cunho moral e é contada por via de uma sequência de metáforas, que é uma alegoria. Epístola é uma carta com relatos. O conto é esse gênero mais comum que a gente tem, narrativas curtas. Epopeia, Felipe, o que é epopeia? Epopeia é uma narrativa épica, que tem heróis, feitos grandiosos, a Guerra de Troia, né? A Ilíada, você tem a Odisseia, Os Lusíadas, que é da literatura portuguesa de Camões, que conta as navegações lá dos portugueses, é tudo epopeia. Crônica a gente já comentou e o romance também. Pessoal, não é para ficar decorando isso aqui. O nosso objetivo é mostrar que cada gênero desse atende a um propósito específico, a uma situação específica, vai ter canais específicos, às vezes estruturas específicas. Por exemplo, a epopeia pode vir em forma de poema. Os Lusíadas, por exemplo, veio em forma de poema. Só que é tudo algum tipo de variação do propósito amplo, geral, macro, do tipo narrativo. Beleza? Maravilha!